Pensa num livro. Um livro que praticamente moldou o jeito que a gente entende um dos períodos mais agitados da história do Brasil. Agora, imagine que, por muito, muito tempo, ninguém sabia direito quem tinha escrito. Só se dizia que era um inglês. Vem comigo que a gente vai desvendar esse mistério. E a grande pergunta que ficou no ar por décadas era justamente essa. O autor era mesmo um inglês? Ou será que isso era só o começo de uma história muito mais complexa? Então, vamos começar a puxar o fio desse novelo para entender por que essa obra ficou tão famosa e, ao mesmo tempo, tão enigmática. Olha só que coisa, o livro era tão raro que virou lenda. O Eugênio Egas conta que um livreiro, já com 20 anos de carreira, falou que nunca tinha botado os olhos no exemplar. Era aquele tipo de obra que todo mundo comentava, mas que quase ninguém tinha lido de verdade, sabe? Isso só aumentava um mito em torno dela. E claro, com todo esse mistério, a dúvida principal caía sobre o autor. Quem era esse tal de J. Armitage? Essa assinatura virou um verdadeiro quebra-cabeça e aí começaram a surgir as teorias. A discussão basicamente se dividia em duas possibilidades. De um lado, tinha gente que apostava que era um brasileiro, usando um nome falso para poder criticar o governo sem sofrer as consequências. Do outro lado, a teoria de que era, de fato, um estrangeiro, alguém com um olhar de fora, talvez mais isento. Dependendo da resposta, o peso e a interpretação da obra mudavam completamente. Mas porque essa discussão toda sobre a nacionalidade do autor? Por que era tão importante saber se ele era ou não brasileiro? O que esse olhar de fora tinha de tão especial? A questão toda era a seguinte: a visão de um estrangeiro naquela época era vista como uma vantagem enorme. Acreditava-se que ele traía uma cultura diferente e, o principal, conseguiria analisar os fatos sem se deixar levar pelas paixões políticas que ferviam no Brasil. Era a busca por um pouco mais de objetividade, num período de polarização total. E essa fama de imparcialidade, pegou mesmo. Intelectuais da época, como o Gonçalves Magalhães, elogiavam o livro dizendo que ele tinha uma exposição fácil e uma crítica segura. Para eles, essas qualidades só poderiam vir de alguém que não estava no meio do furacão político. Ok, chega de suspense. Depois de tanta especulação, de tanta teoria, quem era, afinal de contas, John Armitage? Bom, uma hora a verdade aparece. O mistério começou a ser desvendado de vez com edições mais recentes, como esta aqui, publicada pelo Senado Federal. A página de rosto não deixa nenhuma dúvida. O autor era, sim, João Armitage. Ou melhor, John Armitage. E com isso, as especulações acabaram. Pesquisas mais a fundo, que até foram olhar jornais britânicos da época, confirmaram tudo. John Armitage era mesmo um cidadão inglês que tinha vindo para o Brasil para trabalhar em uma firma. E a vida dele é uma história à parte, que se cruza com os eventos que ele narrou. Ele nasceu na Inglaterra, veio para o Brasil com só 21 anos em 1828, ou seja, ele viveu aqui no olho do furacão. Em 1836, o mesmo ano em que publicou o livro, ele voltou para a Inglaterra e foi lá que faleceu muitos anos depois. Mas entender quem era o autor é só uma parte da história. A outra parte, talvez a mais impressionante, é o período que ele testemunhou e colocou no papel. Foi um momento de transformação absurda. É só olhar uma imagem como esta, da coroação de Dom Pedro I. Dá para sentir o peso, a tensão daquele momento. O Armitage não era só um historiador lendo documentos. Ele era uma testemunha ocular do nascimento de um império. E o livro dele tem um foco bem específico, o período de 1808 a 1831. Pode parecer pouco, mas, gente, nesses 23 anos o Brasil virou de cabeça para baixo. O livro cobre tudo, desde a chegada da corte portuguesa, que fez do Rio de Janeiro a capital de um império, até a abdicação de Dom Pedro I, um evento que chacoalhou as estruturas do país inteiro. E ele não poupou detalhes, viu? A obra mergulha em tudo. A vinda da família real, o grito da independência, as guerras que estouraram na Bahia e em Pernambuco, a coroação, as crises políticas com o fechamento da Constituinte, e tudo isso leva ao clímax que é a abdicação de Dom Pedro I. É um verdadeiro raio-x da formação do Brasil. Então tá, juntando as peças. O que a gente tira da história de um inglês que decidiu escrever a história do Brasil? Qual é o verdadeiro legado disso tudo? A melhor resposta veio do próprio Armitage. Dá uma olhada no que ele escreveu no prefácio do livro. Ele dizia que um estrangeiro pode associar-se a todos os partidos sem participar de suas paixões. Ele tinha plena consciência de que sua posição de observador dava a ele uma clareza
que quem estava no meio da briga talvez não tivesse. E aí que tá o pulo do gato, o grande legado dele. Por ser esse observador, alguém de fora, mas que vivia o dia a dia daqui, o Armitage conseguiu escrever uma história que virou referência de lucidez, justamente num dos momentos mais confusos e divididos do país. No fim das contas, a história de John Armitage faz a gente pensar, né? O quanto da nossa visão sobre o passado é formada não só pelo que aconteceu, mas por quem está contando. A perspectiva de quem narra pode ser tão decisiva quanto a própria história. Olá! Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar recebendo as melhores dicas e informações, não se esqueça de se inscrever no canal. É rápido e fácil. Deixe também o seu like neste vídeo para nos ajudar a crescer e compartilhe com seus amigos. Sua participação é muito importante para nós.